No programa de hoje, vamos conversar com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Seja bem-vindo, presidente, ao nosso Espaço Cidadão. Bom dia, Robson. Bom dia a todos que abrem esse espaço da cidadania, já que é o Espaço Cidadão, para que a gente debata, discuta, responda o que você quiser e já te agradeço a oportunidade. Prazer tê-lo conosco, presidente. Eu gostaria de começar a nossa entrevista, pedindo que o senhor compartilhasse conosco um pouco da visão, de modo geral, que o senhor tem em relação ao atual quadro político nacional que o nosso país tem vivido. Que visão o senhor tem em relação a essa conjuntura? Amigo Robson, se me permite chamá-lo assim, eu vejo um dos piores momentos da história republicana que o Brasil vive. Eu costumo dizer que nem na ditadura militar nós sofremos um momento tão ruim. Por quê? Na ditadura você tinha flagrantemente a prisão, flagrantemente a tortura, a expulsão do Brasil, um regime autoritário, imposto claro e transparente. Hoje é mais sofisticado. Hoje nós vivemos a imposição do regime autoritário pelo fake news, por um presidente que eu chamo de profeta da ignorância, que não respeita a medicina, que não respeita a ciência e que é, na minha opinião, corresponsável pela morte de mais de 600 mil brasileiros. 600 mil famílias ceifadas por um ente querido, fora mais de 22 milhões de contaminados. E ele até hoje, já depois de um esforço hércules de vocês, da mídia, dos municípios, das prefeituras, dos governos, de combater essa Covid com a vacina, com o uso de máscara. Apesar de tudo isso, ele até hoje, com todas essas mortes, continua afirmando e receitando medicamentos que não são reconhecidos pela medicina, continua fazendo aglomeração, ou seja, continua agredindo a cada dia a cidadania. E, ao lado disso, um desgoverno, uma incompetência, a inflação chegando, depois de 25 anos, ao recorde de um mês. Chegamos aos 2 dígitos, mais de 10%, mais do que 3 vezes a meta traçada pelo Banco Central de inflação. Carestia, você tem um bujão de gás, botijão de gás, hoje é mais de R$100 em alguns locais, gasolina mais de R$7, carne, tudo encarecendo, incompetência, e corrupção, que ele gosta de se colocar como o arauto da honestidade. Onde você mexe no governo dele, a começar por sua família, tem corrupção. Então, a minha avaliação é que é um desgoverno, despreparado, e o Brasil está pagando um preço muito alto por ter acreditado em tantas mentiras. E aí, cabe um parêntese, presidente, não sei que visão o senhor tem a respeito, mas acredito que vale destacar, até porque são fatos, que a economia já dava sinais ruins, negativos, antes da pandemia começar. Tanto é que o presidente fugiu da imprensa, o presidente Bolsonaro fugiu da imprensa, colocando um humorista lá no chamado Cercadinho para desviar as atenções dos números que já estavam ruins antes da pandemia. E com relação a todo esse preço de gás, de gasolina, que é um assalto, isso de respeito, de fato, a mudança na política de preço da Petrobras, que começou com Michel Temer e que Bolsonaro está mantendo, porque muita gente, o próprio presidente, quer confundir as coisas, dizendo que estamos vivendo isso por causa da pandemia, que ele defendia que as pessoas não fechassem o comércio, e que por isso estamos vendo esse problema e que a culpa do combustível alto é dos governadores, E é um despreparo tão grande, Robson, que todo mundo sabe que o Brasil hoje tem uma produção de petróleo autossuficiente. Nós hoje estamos batendo recorde de 3 milhões de barris dia. E o grande problema, além da dolarização do petróleo, porque ele não tinha que ser, porque o petróleo é daqui, nós paramos com a indústria de refino. Está paralisado o investimento nas indústrias, nas refinarias brasileiras. Então, o que acontece? Nós, normalmente, temos quase 60% a 65% do nosso petróleo pesado. Nosso petróleo é o mais caro, que precisa ter refino para ser transformado em óleo, combustível, em querosene, em gasolina.
Nós exportamos, por exemplo, para os Estados Unidos o óleo bruto e importamos normalmente com 100% do valor daquilo que exportamos. Ou seja, nós estamos fazendo literalmente o negócio da China para os americanos. Nós estamos exportando um produto bruto, barato, e importando em dólar o refino, o óleo bruto se transforma em gasolina, querosene, importamos hoje com preço caríssimo. Então, isso é incompetência. Com detalhe, presidente, que, Carlos Lupe, que nós sabemos de um fato que é grave, né? Ainda na parte que se extrai e se produz no Brasil, de gasolina, de óleo diesel, nós que produzimos em real, estamos sendo obrigados a pagar em dólar. Aí é onde está a grande maldade com o povo brasileiro, e eu não entendo por quê, não sei se o senhor tem uma resposta para isso, porque é que muita gente, às vezes, escuta, mas acaba ainda defendendo o presidente da República, acha que ele tem razão, que não se pode mexer na Petrobras, que a culpa não é dele, que ele não tem o poder de fazer nenhuma alteração em todo esse quadro, quando na verdade tem, não é? Amigo, nós estamos vivendo, eu chamo sobre o império da ignorância e do fake news. Ele muda do assunto conforme a crise que ele está vivendo. Ele cria um fake news a cada momento para desviar do assunto. Então, ele entra na pauta dos costumes, na homofobia, na discriminação, para desviar do preço do petróleo, da caristia, do preço da carne, entendeu? De achatamento salarial há 3 anos aí, o funcionário sem aumento, né? Do achatamento do salário mínimo. Eu fui ministro do Trabalho, irmão. Não foram 3 dias, foram 5 anos. Eu saí do Ministério do Trabalho com a maior geração de emprego da história republicana. Nós estávamos em pleno emprego, era a média de 4% de desemprego, hoje estamos a 15%. Nós tínhamos ganho real de salário, cara, a inflação, mais o crescimento do produto interno bruto dos 2 últimos anos. Hoje acabou tudo, hoje acabaram todos esses direitos. E eu acho que ele consegue um fascínio, não digo nessa direita que saiu do armário, né, que faz a pauta homofóbica, racista, e ele pega essa galera para discutir isso, que não discute a fome, a miséria, o desemprego, a corrupção, que é uma marca do governo dele. Meu irmão, corrupção na compra de vacina. O povo morrendo. Olha só a que ponto chegamos. E as pessoas, não, coitadinho, não. É isso aí, ok. E, infelizmente, nós temos que trabalhar dobrado para esclarecer a população, porque ele consegue enganá-la. Presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, conosco hoje no Espaço Cidadão. Eu gostaria de lhe ouvir também. Vamos tratar de outros assuntos de interesse nacional, né, além da política, mas falar um pouquinho da área política agora. O seu partido tem o nome de Ciro Gomes, né, que vai disputar, está se colocando já à disposição para disputar o mandato de presidente da República. Inclusive contra o próprio Bolsonaro, a quem tem criticado durante muito tempo, e contra, que é o nome que tem pontuado melhor nas pesquisas, que é do ex-presidente Lula. O senhor, inclusive, foi ministro nos governos de Lula e de Dilma. Como é que o senhor está vendo esse posicionamento ou reposicionamento de Ciro Gomes no meio desta pré-campanha eleitoral para a presidência da República? Robson, não só eu, como o próprio Ciro foi ministro do governo Lula, foi ministro da integração. O próprio Ciro. Ele começou esse grande projeto, mais importante para o Nordeste, a transposição do São Francisco. Ele deixou 85% pronto. Né? Então, o Nordeste está à beira de não ter mais problema de água no futuro, pela competência e o preparo que o Ciro demonstrou no Ministério. Agora, nós temos diferença, nós sempre tivemos. Né? A nossa diferença fundamental com o PT, eu julgo que o Lula foi um bom presidente. Eu acho que ele teve muitos avanços sociais, ele deu ganho real de salário, como eu já falei, ele teve programas sociais importantes como Bolsa Família. Isso não pode deixar de reconhecer. O Brasil tinha uma respeitabilidade internacional que hoje está desmoralizada. Hoje nós somos ridicularizados no mundo. Cada lugar que o Bolsonaro faz, ri do Brasil. Como é que pode deixar esse cara ser presidente? O cara não tem preparo nem para dono de botequim, com todo respeito aos donos de botequim. Né? Então, nós tínhamos um outro Brasil. E a nossa diferença com o PT é uma fundamental, irmão. É na visão de um projeto de nação. Na nossa opinião, esse projeto de nação tem que ter como base o desenvolvimento nacional. Todos os polos que irradiam esse desenvolvimento. O desenvolvimento industrial,
Nós não podemos ser o maior produtor de papéis agrícolas, né? De soja, de milho, de todo tipo de proteína bovina, animal, né? Bovina, suína, e de frango, e importar o milho. Não importar, desculpa, os Agora, o insumos, a ex-presidente Lula, vacina. por exemplo, não defende essa linha também, o próprio PT não defende essa linha do desenvolvimento, da industrialização do Brasil, inclusive a chapa do próprio ex-presidente Lula era com um empresário da área industrial, né, que foi o José Alencar, né, o empresário mineiro, Grande brasileiro, meu né, amigo. grande brasileiro e falecido. Né? Mas, assim, eu lhe pergunto, não é o mesmo projeto nesse aspecto? Não. Você sabe por que não, irmão? Porque você não conseguiu ter. Por exemplo, só como exemplo, para ter clareza para você, o BNDES. Eu fui conselheiro 8 anos do BNDES, porque era ministro, depois de ministro, ainda fiquei mais 3 anos a pedido da presidente Dilma. O BNDES, 65% do recurso do BNDES é para financiar os grandes grupos econômicos, os grandes grupos industriais, os grandes conglomerados. E você tem ao inverso 65% da geração de emprego vindo do pequeno e médio empresário, pequeno e média empresa. Então, isso é visão. Nós precisamos ter a visão estratégica de fazer crescer a economia nacional, financiar a indústria nacional, que é onde tem-se um emprego mais qualificado e melhor remunerado. Nós não podemos, como você está assistindo hoje, importar vacina e importar seringa, irmão. Seringa estamos importando. Nós não podemos ser o maior exportador, como eu já falei, de vários produtos agrícolas, vários papéis agrícolas, e importar insumos para alimentar os bois, para vaciná-los, pesticidas. Então, o que eu estou querendo falar de diferença é a diferença de fundamento, fundamentos que precisam ter no Brasil, fabricando os seus próprios produtos. Eu estou com o celular aqui agora na mão, esse chipzinho desse celular que a gente usa, que é importado, se fabrica na Coreia, na China, na Europa toda, aos milhões por hora. O Brasil tem que esperar 1 ano, 2 anos, conforme o tipo de gado, para dar peso para exportar carne. Isso aqui, o chipzinho que é inteligência, que tem valor agregado, né, porque é exportado para o mundo todo, são milhões em um minuto, a hora. Hoje em dia Então, no essa é a Brasil, diferença. hoje em dia no Brasil se paralisa toda uma produção de automóveis, né, ou montagem, na verdade, montagem Não de tem mais. automóveis, por causa de um chip que está do outro lado do mundo, né? Quando a gente Essa é a poderia diferença. produzir aqui, né? Você, com Agora, a inteligência que lhe é peculiar, você já está colocando o dedo na ferida. Né? O Brasil, inclusive, você é muito jovem, mas se pegar a história, você vai ver, o Brasil já teve FNME, Fábrica Nacional de Motores, criada por Getúlio. Tinha os caminhões, todas as peças produzidas no Brasil. Nós tínhamos, agora temos ainda, porque caiu na justiça, a Embraer. A Embraer, empresa aeronáutica, fabrica aviões, agora está fabricando até de porte maior, de porte médio, que concorre hoje no mundo, lidera hoje no mundo contra a canadense Bombardier. Então, por que não desenvolve isso? A quem interessa o Brasil ser apenas um produtor de alimentos e de minérios e não entrar no mercado que dá dinheiro, que dá lucro, que é tecnologia de voltar para a ponta? lógica de Essa é a nossa colônia, não é, diferença. presidente? Claro, Voltar para a lógica claro. de colônia. Agora, eu gostaria de lhe perguntar sobre como é que você avalia, né, a forma como o próprio Ciro Gomes, né, como pré-candidato à presidência da República, concorrendo com Bolsonaro, né, possivelmente concorrendo com o próprio ex-presidente Lula, a postura dele enquanto pré-candidato, porque ele foi ministro de ambos os governos do PT, de Dilma e do ex-presidente Lula. E hoje meio que a gente observa uma espécie de metralhadora giratória do próprio Ciro Gomes contra seus ex-aliados políticos. Né? Há simpatizantes de Ciro Gomes, mas que não deixam de gostar, por exemplo, do ex-presidente Lula e que se incomodam muito com esse tipo de comportamento. Como é que o senhor avalia essa estratégia política, assim, digamos? Ela está correta? Ela está errada? Precisa de algum ajuste? Qual é a sua visão, presidente? Amigo, não é bem estratégia, é natureza. Cada ser humano tem a sua natureza. O Ciro é absolutamente autêntico. Ele fala o que ele pensa. Então, às vezes, ele está dando uma entrevista como eu, por acaso, estou dando com você, de 10, 15, 20 minutos, 1 hora, fala 90% desse tempo, gasta esse tempo para criticar o Bolsonaro, para denunciar o Bolsonaro, para dizer as mazelas dele. Quando fica 1 minuto que fala do Lula, dá mais destaque do que 1 hora e meia que ele fala do Bolsonaro, porque é isso que vende. Sabe que eu fui jornaleiro, né? Então eu vendia o que você produzia. Então eu sei o que é isso é do ramo. Agora, ele tem esse temperamento, nós não vamos mudar o temperamento dele, como ele não vai mudar o meu.
Meu estilo é esse. Meu estilo aí, eu acho que a gente tem que fazer a crítica num substantivo. A nossa diferença com o PT veio desde os idos de Brizola. Você é muito jovem. Na primeira eleição que nós disputamos, Brizola versus Lula, o Lula ganhou por 2%. E eles se xingavam. Ora, não era. Eu vi, ninguém me contou, não. Era duro o embate entre os dois. E no segundo turno estava no mesmo palanque. Porque no primeiro turno você tem que marcar as diferenças, senão você não sobrevive. Então, Porque se vai nós perguntar a você, tivermos então no por que vocês não segundo, estão juntos? então, se nós tivermos no segundo turno, seguindo essa mesma lógica, por exemplo, Bolsonaro e Ciro Gomes, né? Ciro Gomes estará nesse palanque ou vai para Paris novamente, presidente? Se for. Não, não, vamos devagar, para de alfinetar, rapaz. Primeiro lugar, não pode ser, se for Ciro Gomes contra o Bolsonaro, nós estamos com o Ciro, acabou. Você quer dizer se for o Lula. Né? É claro Se que for nós vamos estar Lula. com o Lula, é claro. O Ciro não fez campanha, isso é verdade. Ele não fez campanha, mas o partido anunciou seu apoio no dia seguinte à decisão do primeiro turno. Eu tenho gravado, divulgado isso. E ele foi votar. Eu fui do lado do Ciro votar, porque ele, o Ciro não votou. Votou, está lá registrado, está filmado, está gravado, e ele decidiu que não queria fazer campanha, porque ele estava muito machucado. Não é? É porque a gente só conta um lado da moeda, não conta o outro lado da moeda. Só para dar um detalhezinho para você, um Por útil, isso que eu a estou lhe questão do provocando, PSB. presidente, para lhe ouvir a Não, respeito, né, claro, dessas questões que claro, são de não, domínio público. claro, irmão, mas você tem que fazer isso mesmo. Eu estou brincando também com você, senão a vida não vale a pena. Cada um tem um jeito, né? Eu aprendi com a minha avó: sorri para a dor, porque ela não se aposta de você. A dor não se cria no ambiente da alegria. Eu estou sempre sorrindo para afastar a dor. Então, eu estou querendo dizer assim: duas Mas faces essa da pergunta moeda. doeu, presidente? Não, não, não. Tanto é que eu estou sorrindo. Não tem problema nenhum. O que eu estou querendo dizer para você é que são duas faces da moeda. Né? Essa moeda que vocês olham do Ciro criticando o PT, se esquece da outra face da moeda, que é às vésperas da convenção do PSE, por exemplo, uma das faces dessa moeda, o PT agiu para tirar o PSB, que já estava muito avançado na aliança com a gente. Tirou uma possível candidatura a vice, tirou uma aliança. E você acha que isso é simples? É como diz o ditado popular: quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece. Então, cada um tem uma natureza. A minha natureza é fazer esse debate no substantivo. A nossa diferença com o PT é fundamentalmente no sistema financeiro. Nunca esses grupos financeiros ganharam tanto dinheiro quanto o governo do PT. E é claro, nunca os trabalhadores também tiveram tanto ganho real. Olha os dois paradoxos, mas é verdade. Eu não Houve deixo uma de reconhecer. conciliação no país. Será? Eu digo o seguinte: também houve uma concentração de renda muito abusiva. Esses grandes grupos que vieram todas as delações, foram todos eles multiplicados seus grandes fortunas por 10, por 20 no governo do PT, inclusive com dinheiro público, financiado pelo BNDES. É essa a diferença, mano, no substantivo. Nós temos que deixar que esse país flua naturalmente, democraticamente, a riqueza. Eu sou tão a favor da riqueza que eu acho que todo povo brasileiro tem direito. Nós não podemos concentrar. Nós não podemos ter grupos concentrados, grupos macroeconômicos, inclusive com capital internacional, que só vêm no Brasil para pegar o lucro. Essa é a diferença. Para mim, a diferença com o PT é substantiva. É visão de mundo, é projeto de nação, e nós queremos democratizar o sistema financeiro. Democratizar significa dizer: em cada estado brasileiro tem que ter 20, 30, 40, 50 bancos. Eu quero copiar os americanos nisso. Um estado americano tem mais bancos do que o Brasil inteiro. Por quê? Porque está democratizado, e no Brasil está concentrado. O país tem que ter coragem. É isso que eles não gostam do Ciro. Não é a palavra dura dele, é que ele mexe no sistema financeiro. Agora, presidente, o que o faz acreditar que isso é possível de ser implementado na prática, né? Diante de décadas e mais décadas de concentração de recursos financeiros nas mãos de poucas famílias que são donas desses poucos bancos, né? Que, inclusive, na hora que realiza o lucro, não paga nenhum centavo de imposto, né? Nos lucros e dividendos, né? Só no Brasil e na Estônia é que isso não acontece. Né? O Ciro Lamentavelmente, fala isso há anos. até nos Estados Unidos, né, que é o símbolo do Alto, império alto. capitalista, do liberalismo, que tantos defendem cegamente aqui no Brasil, né, sem ter noção do que significa, até lá se faz isso. Né? Eu acho, como você falou, nunca tivemos essa experiência. Tem que se ter coragem para fazer essa experiência. Nós não podemos ir para o poder com esse discurso, por exemplo, falso que o Bolsonaro teve. Vou combater a corrupção, vamos fazer o combate a esses grupos financeiros que dominam o Brasil. E chega no poder, faz a mesma coisa e pior, com incompetência, com despreparo.
Então, a diferença nossa, amigo, é que nós estamos anunciando antes o que vamos fazer. O livro tem um livro, o Ciro tem um livro sobre isso, Projeto Nacional Desenvolvimentista, e que coloca todos os pontos, que fala isso que você está falando, com muita propriedade. Eu Ele fala há entrevistei 20 o Ciro anos. Gomes, eu entrevistei o Ciro Gomes a respeito disso. Está no Ele nosso fala canal no isso. YouTube lá, a entrevista gravada. Ele fala isso há alguns anos. Tem que ter coragem para fazer isso. Aí vão pegar a fala do Ciro dessa crítica? Não, porque todo mundo sabe que o sistema financeiro corrói a renda do trabalhador. Vão pegar o Ciro na hora que ele faz um deslizezinho numa crítica ao Lula, numa palavra mais áspera acolá. Por quê? Eles querem tirar o substantivo da sua fala e transformá-lo num troglodita, num agressivo, num desvairado. Eu sempre pergunto o seguinte: o Ciro foi governador do Ceará. Diante de Bolsonaro, o Ciro Gomes é um anjo, não é, presidente? É um anjo com direito à passagem para o céu. Porque esse cara, para mim, eu chamo, minha avó falava, é um Belzebu. Para mim, o Bolsonaro é a encarnação do Belzebu, coisa ruim, porque eu nunca vi tanto ódio numa pessoa. Mas o presidente Bolsonaro diz que é Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Não defende a família, né? Eu chamo ele de vendilhão do tempo. Porque na Bíblia também tem várias passagens que mostram o demônio transformado como auxiliar, como homem de Deus. Então, isso também é da vida, que eles usam indevidamente a palavra de Deus, irmão. Eles usam a Bíblia para fazer propaganda e não a praticam. Porque o grande cristão, eu sou espírita, kardecista desde os 13 anos, sou 2% da população. Eu sou a minoria das minorias. E falo para você e falo não para todo mundo, porque é o meu direito. Então, nós que somos 2%, nós lemos a Bíblia, mas queremos praticá-la. Praticar a bondade, praticar a solidariedade, praticar o amor, a fraternidade. Como alguém que pode ser cristão, irmão, não tem sensibilidade nem de pedir perdão, nem de entender essas milhares de mortes. Ele é insensível, ele ri das mortes, ele zomba da doença. Então, isso é o cristão? Isso não é. Isso é o Belzebu. Às vezes eu fico tentando imaginar, mas não consigo, presidente, a imagem do próprio Jesus Cristo empunhando uma arma na mão, né? Até no momento em que ele estava indo para o sacrifício da cruz, né? Quando um dos seus discípulos levantou uma espada e cortou, inclusive, a orelha de um dos soldados que estavam levando, ele disse: baixa essa espada, né? A luta não é isso essa. mesmo. Né? E A arma de Cristo era o amor, rapaz. A arma dele era o amor, era a fraternidade. O Cristo que eu leio na minha Bíblia era o do perdão. Era o que perdoou Madalena, que era chamada pecadora. É o que pediu para os seus seguidores: atira a primeira pedra quem nunca pecou. Esse Cristo dele tem nada de Cristo, isso é o capeta mesmo, isso é o Belzebu. Presidente, o que o leva a crer que Ciro Gomes, pré-candidato do seu partido à presidência da República, estará no segundo turno das eleições no próximo ano? Tem um único momento que a gente pode conseguir isso: tocar o coração do povo brasileiro. E o que é preciso para isso, na sua avaliação, presidente? A gente conseguir convencer o povo brasileiro que a presidência da República não é lugar de inexperiente, não é lugar para você ter a tua primeira função pública de executivo, como é o caso do Bolsonaro. Não é lugar de voltar para trás, nós temos que avançar. Eu digo sempre que essa polarização do Lula com o Bolsonaro é a polarização de um péssimo governante que já foi bom. Mas nós temos que implementar algo melhor. Nós temos que avançar, nós temos que ter um projeto para o Brasil com começo, meio e fim para todos os setores da economia. Nós queremos apostar na inteligência do povo brasileiro, nós queremos convencê-lo. Processo político não pode ser só arranjo, não pode ser tempo de televisão e dinheiro, tem que ter projeto, tem que ter ideias. Eu não tenho dúvida que o Ciro é disparado o brasileiro mais preparado para ser presidente da República. Se qualquer tema que pergunte para ele estuda. E quando falo do temperamento dele, eu respondo sempre: amigo, eu não quero que ninguém case com o Ciro, ele já é casado. Eu quero que vote pela competência que ele está demonstrando. Foi governador do Estado, foi prefeito de Fortaleza, foi ministro. Eu sempre pergunto: me dê um desatino que ele tenha cometido, um ato arbitrário, uma loucura que ele tenha feito nos momentos que ele teve de poder. Nunca. É essa a comparação que eu quero fazer. Presidente, e me parece, quando a gente observa essa situação de polarização do país, né, que muitos criticam, eu gostaria de conhecer sua visão sobre o porquê dessa polarização, porque eu escuto muita gente, digamos, mais à direita, principalmente da direita, a extrema-direita, reclamar da polarização, mas quando vai se observar o comportamento, os projetos políticos
desse setor e a forma como votam os seus representantes no Congresso Nacional e algumas lideranças desses partidos que até criticam e desejam a existência de uma terceira via, na verdade, é muito parecido com, ou quase igual, ao próprio Bolsonaro e o seu projeto. Às vezes, o que a gente observa de maior diferença é o estilo, né? Alguns deles seriam um Bolsonaro mais diplomático, um Bolsonaro com a carapuça mais, ou invernizada, mais revestida de democracia. Mas quando você vai observar como é que vota o PSDB, por exemplo, no Congresso Nacional, há muitas pautas semelhantes ao do próprio Bolsonaro, né? Em São Paulo, a mesma coisa. Quando você observa o comportamento do DEM, o comportamento de setores do próprio PSL, que ainda dizem, né? Mesmo sendo ex-partido presidente, tem gente que ainda quer a história da terceira via. Quando você vai para o PSD, né? Pelo Brasil inteiro e no Congresso, você observa que é quase a mesma coisa, alguns setores, que dá para se comparar muito tranquilamente com Bolsonaro. Então, parece que aqueles que defendem a polarização ou são votos envergonhados de Bolsonaro, né, que gosta de tudo que ele faz, mas tem vergonha pelo jeito como ele faz ou diz as coisas, né, ou, de repente, ficou tão arrependido de ter votado contra, por exemplo, o ex-presidente Lula, que hoje tem vergonha de se posicionar novamente a favor diante do caos que aí está. Qual é a sua visão a respeito das motivações dessa polarização, presidente? Robson, toda pergunta inteligente já contém parte da resposta naquilo que você está perguntando. E eu acrescento isso, dois setores. Quais são? Primeiro, Bolsonaro não é um fenômeno do acaso. Isso aí começa com Trump nos Estados Unidos, que o Bolsonaro, inclusive, usou o mesmo grupo da rede social do Trump para fazer aquilo. Ele pega uma fatia do eleitorado, irmão, que pensa igual a ele. Ele dá voz a uma direita que estava no armário, uma direita que estava escondida e que sempre existiu. Essa direita raivosa, que discrimina, que quer pena de morte, que acha que a solução é matar, essa direita tem no Bolsonaro tosco a sua interpretação. E isso aí é 12%, 15%, sempre foi, sempre, desde que nós existe essa direita no Brasil e no mundo. Só que o que ele agregou na eleição? O antilulismo, o antipetismo e a facada, que parece que foi por encomenda, porque com a facada ele não debateu, com a facada ele não foi para a televisão falar com ninguém, ficou em casa e ficou pautando as eleições através de rede social. Foram fenômenos que aconteceram e acontecem uma vez a cada 1000 anos. Eu tenho absoluta segurança disso. Agora é diferente, irmão. Agora ele vai ter que dizer o que ele está fazendo no governo, vai ter que explicar a inflação, vai ter que explicar 600 mil mortos, vai ter que explicar o desemprego. Então, nós vamos ter uma nova realidade. E nessa nova realidade, aos pouquinhos, irmão, isso é que nem decante de piscina. Você joga o remédio, né, para a piscina decantar e a sujeira para o fundo e depois aspirar. Está turvo ainda. Está tudo muito cedo. Nós estamos a 1 ano da eleição. E essa polarização é natural por quê? Porque há uma comparação. O que é o governo atual e o que foi o governo Lula. É 10-0 para o Lula. Não vamos enganar ninguém. Né? Agora, vai decantar. E eu acredito que isso decante, que o povo brasileiro começa a entender que não adianta eleger o presidente sem ter uma base do Congresso Nacional. O povo tem que começar a entender que não pode trocar seu voto por uma ajuda, por uma pipa d'água, por um emprego, por um churrasco. É claro que no sofrimento você tem que entender essa realidade, mas nós temos que fazê-los entender isso. Nós temos que apostar nessa inteligência, nós temos que apostar em conscientizá-lo. Não é fácil, irmão, mas se fosse fácil, não era para a gente. Nós temos uma história de 41 anos de trabalhismo, de luta pelo trabalhador. O meu partido, que hoje eu estou há 41 anos no mesmo partido, tem essa linha histórica que começa com Getúlio. Getúlio fez opção pelos pobres antes da igreja. Antes da igreja. Quando ele falava trabalhadores do Brasil. Nós somos um partido de Leonel Brizola, que foi o homem que mais construiu escola nesse país e no mundo, num único governo. Só no Rio Grande do Sul foram 6 mil escolas. E muita gente falava, olha, a escola é cara. E o Brizola respondia, cara é ignorância. E nós vamos tentar manter essa coerência. Presidente Carlos Lupe, os temas de emprego e de trabalho lhe são muito caros. O senhor foi ministro dessa pasta nos governos de Lula e de Dilma. Por onde passa, digamos assim, a transformação da situação que a gente vive hoje para gerar
mais um emprego e renda com dignidade, mesmo depois do trator que atropelou as leis que protegiam o trabalhador do nosso país? Primeiro, amigo, começa com a política pública. O Brasil tem instrumentos fortes para incentivar a geração de emprego. Isso foi feito, por exemplo, quando eu fui ministro do Trabalho, nós colocamos uma fortuna do Fundo de Garantia em Tempo de Serviço do Minha Casa Minha Vida, que é um emprego mais simples, mais direto, mas que dá dignidade, porque o ser humano trabalhando, ele tem autoestima. Isso acontece, por exemplo, quando você coloca, como eu já falei, o financiamento público do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, na veia da economia, na área de serviços, que gera muito emprego, na área do turismo, na área do comércio, na área da construção. Esses 4 setores representam quase que 70% do emprego no Brasil. Hoje, quando eu vejo o governo falar de geração de emprego, é ridículo. Eles estão falando de geração de emprego, desse emprego subemprego, que não tem fundo de garantia, que não tem INSS, é um emprego temporário, que é um absurdo contabilizar isso como geração de emprego, porque dura meses. Às vezes um mês só, às vezes 2, às vezes um pouquinho mais, conforme esteja o mercado, a economia. Então, o governo tem um papel estratégico nisso, incentivando quem pode gerar emprego. Ao lado disso, preparando e qualificando mão de obra especializada e entrando naquilo que o Ciro defende, na tecnologia de ponta. O Brasil precisa desenvolver ciência e tecnologia. O Brasil precisa ajudar e patrocinar seus cientistas. Nós estamos exportando praticamente 200 cientistas que formam ao ano no Brasil, 250, 80% vai para o exterior, porque recebe na Bolsa de Estudos 10 vezes mais do que o Brasil paga para ficar aqui. É ciência e tecnologia, é emprego imediato, e é o governo cumprindo o papel de financiar pequena e média empresa que gera emprego, que é o que dá dignidade. Presidente, isso é possível de ser desenvolvido com a inflação galopante, sendo a maior dos últimos 26 anos no Brasil? Olha, a inflação galopante é resultado da incompetência do governo. E vamos reconhecer aqui, até um adversário histórico da minha linha de pensamento, Fernando Henrique, conseguiu controlar. O Itamar, o Ciro foi ministro da Fazenda do Itamar, quando começou o Plano Real, conseguiu controlar. O controle da inflação é macroeconômica. Você tem que ver o que está acontecendo no mundo, mas ver a realidade brasileira. Por exemplo, só com uma coisa bem simples, que eu procuro ser simples em tudo que eu falo. O Brasil hoje é o maior produtor de alimentos do mundo. Como é que a gente pode estar pagando a carne o preço que estamos pagando hoje? Qual a vantagem do Brasil exportá-la sem deixar o povo brasileiro com proteína para comer? Então, a carne é uma inflação direta na veia. Eu te dei outro exemplo da Petrobras. Como a Petrobras pode continuar produzindo 3 milhões de barris de óleo bruto diário e importar o óleo refinado? Isso é inflação na veia. Então, nós temos que cuidar do Brasil, sabendo que nós temos um mundo internacional, né, um mundo globalizado, e temos que avançar em tecnologia de ponta, irmão. Não há país do mundo que dispute mercado globalizado sem tecnologia. Isso acontece na Coreia, que é um país bem menor do que o Brasil e consegue ter uma economia pujante, crescendo 7, 8, 5% ao mês. Isso acontece com o Japão, que é uma ilha um pouquinho maior ou igual a São Paulo. Por que eles conseguem e nós não? É tecnologia, é investir na cultura, na ciência, na educação. Isso é que faz reverter o processo de colônia que nós vivemos. Exportamos tudo que é barato e importamos tudo que tem tecnologia. Um dos motores do desenvolvimento do Brasil que ajuda a acelerar projetos como esse, ou ajudava, era a própria Petrobras e todos os seus braços, que hoje está sendo vendido, né, vendido aos poucos, né, até refinaria está se vendendo no Brasil. Né? E eu lhe pergunto, presidente, o senhor acredita na possibilidade de reverter essas privatizações? Porque eu, particularmente, não acredito que isso é possível sem um braço indutor de desenvolvimento tão importante, de industrialização e desenvolvimento de ciência e tecnologia também, que é a própria Petrobras. Quando a gente fala no mundo inteiro, analisa, estuda a economia no mundo inteiro, muitas vezes eles se referem a países que não são industrializados dessa forma. Há os países industrializados e os países subdesenvolvidos, né? Nem usa desenvolvido ou desindustrializado. Fala países industrializados e países subdesenvolvidos. Tanto sinônimo que é do próprio desenvolvimento. É verdade, irmão. Eu, por exemplo, você falou da Petrobras e tudo aquilo que gera em toda a Petrobras. Eu estou aqui no Rio de Janeiro.
Aqui nós estamos em Itaboraí, fazendo polo petroquímico, que foi fatiado e vendido, sabe para quem? Para os chineses. Acabou o processo que ia ter aqui, como lá em Pernambuco, na Abreu e Lima, Lima. né? Abreu e Lima. Lima. A mesma coisa. Então, eles estão tirando da gente aquilo que dá lucro. Estão tirando a nossa tecnologia. O Brasil foi o primeiro país do mundo a descobrir o pré-sal. Tecnologia nacional. Hoje, os Estados Unidos usam a tecnologia nossa para explorar e ser autossuficiente em petróleo. Então, nós temos que E hoje entender corremos o risco de ter falta de desabastecimento de combustível. Claro. Porque não tem refino. Não é porque não tem petróleo, é porque não refina. É porque não tem a capacidade de pegar o óleo bruto e transformar em querosene, em gasolina, em diesel. Então, isso é um segredo, irmão. Esse é o nosso desafio, é o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E outra, pagar imposto do Brasil não é assalariado. Quem tem que pagar imposto do Brasil são os lucros e dividendos dos grandes grupos econômicos, grandes grupos financeiros. E é isso que o Ciro fala, e é por isso que eles querem ridicularizá-lo, colocar na boca dele palavras que às vezes ele fala no momento de roubante, mas que tentam diminuir a sua inteligência, a sua competência com esse tipo de coisa. A gente acredita no povo brasileiro e vamos apostar nisso. É possível reverter a privatização dos setores da Petrobras, presidente, na sua Claro avaliação? que é. Claro que é. Isso tem que se discutir com a sociedade. Se a gente tiver a oportunidade que você me dá, e é raro, né? Eu te agradeço muito, de falar, de explicar, de debater, eu topo com qualquer um desses engomadinhos, com qualquer um desses grandes inteligências, do meu jeito simples. Eu vou fazer aquilo que a minha avó ensinava, meu irmãozinho. Não adianta comprar o bolo feito que sai caro, nós temos que aprender a fazer o bolo. Nós temos que aprender a fazer economia nacional. Nós primeiro precisamos alimentar o povo brasileiro. Nós temos 40 milhões de subnutridos. É inadmissível ter 40 milhões de subnutridos e exportar carne. Não tem nada contra a exportação, mas meu pirão um pouco, meu lado primeiro. Não é isso, não é assim, não, né? Fubá pequeno, meu pirão pouco, meu caminho primeiro, uma coisa assim. Temos que cuidar da nossa gente. Farinha pouca, meu pirão isso. Primeiro. É isso, eu confundi tudo aqui, desculpa, mas é a emoção que você me dá. Muito bem. Presidente Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, presidente. E eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos escutam e nos assistem em todo o Brasil. Ô, Robson, eu adorei falar com você. Você é um homem que tem uma cabeça aberta, que deixa a gente falar. Peço desculpa até se eu falo demais, mas meu jeito carcabano, descendente italiano, filho de nordestino, é assim. Eu digo sempre assim, eu não serei delator nunca, porque eu não guardo nada do que eu penso. Eu não guardo nada do que eu sinto. E eu acho que é isso que faz a democracia. A gente tem um espaço para dar a nossa opinião. Aí a gente vai ter uma parcela que não gosta, é da democracia, e vamos ter uma parcela que gosta. Mas nós temos que ter a oportunidade que você está nos dando de falar a nossa opinião. Te agradeço muito, muita luz no teu caminho, muita saúde, porque o Brasil precisa de gente como você. Muito obrigado. Obrigado. Como dizia o nosso companheiro nordestino Ariano Suassuna, o mundo se divide entre duas partes, aqueles que concordam comigo e aqueles que são equivocados. Eu não chego a pensar tanto assim, eu digo aqueles que concordam comigo e aqueles que um dia irão concordar. Obrigado, presidente. Obrigado, irmão. Um abração para você, bom dia.